Avisem aí quando der 9h40. Não é isso que acaba de 9h40? Não é 9h40? Fala aí, igreja. 9h40. Me avisa quando der. Acaba de 9h45. Quando der 9h40, vocês me avisam, tá? Pessoal que está assistindo no YouTube agora, eu estou fazendo uma videoaula com os meus amigos do 9º ano. O pessoal tá falando aqui no chat, não é? Vou até falar aqui o nome de alguns, para depois eles irem assistir no YouTube. Vai falando aí para eu falar depois. Paiva, Abner, Hugo, Caio, Elton, Cecília, Fernanda, Cláudio Vinícius, Gabriel, Arthur César, Letícia Freire. Ó, essa Letícia Freire aqui é gente boa pra matar. Pronto, já falei com alguns aí. Faltou mais alguém? Não. Qualquer coisa, tô na live. João Vitor aí, tô na live. Ana Luísa Vilela tá também assistindo. Muita gente, tem 28. Só que de 28, uma pessoa tá assistindo. O resto tá tudo assistindo o seriado e botou no mudo. E eu tô falando sozinho aqui, tá? Lucas Souza acabou de entrar. Paiva, Maria Clara. Essa é a qual? A Bezerra é? Eu acho que é a Bezerra. Essa é a Maria Clara Bezerra. Tem duas Maria. Pronto, pessoal. Vou falar sobre a Revolução Russa. Tuane. Paiva, tá. Vou falar sobre a Revolução Russa. Eu tô nervoso. Tô com vergonha. Vou falar sobre a Revolução Russa aqui. É porque vocês estão me vendo, cara. Aí vocês ficam me constrangendo. Vou falar sobre a Revolução Russa porque muita gente me pediu para aplicar de novo. Obrigado, Freire. Tá lindo. Tu quer ganhar ponto, que eu tô ligado. E eu quero repetir de novo essa aula. Eu quero agradecer ao 9º ano por permitir o professor falar mais uma vez a aula de Revolução Russa para eu gravar no vídeo. Eu estou feliz por vocês terem me deixado. Cecília Gomes, obrigado, Cecília. É muita gente falsa, viu? Dizendo que o professor tá lindo. É muita gente falsa. Maravilhoso, olha pra aí. Menino. Olha, então vamos lá. Revolução Russa, né? Para quem não sabe, eu vou até desligar esse chat, senão vocês vão tirar minha atenção. Depois eu volto. Eu vou dar uma paradinha agora, aqui assim, no chat, senão vocês vão tirar minha atenção. Depois eu volto para saber o que é que vocês estão falando. Então, assim, a Revolução Russa, para quem não sabe, o período que vai iniciar isso vai ser contemporâneo à Primeira Guerra Mundial. Como eu falei na aula passada com vocês, né, a Revolução Russa, ela iniciou por causa de um descontentamento, né, da sociedade. O povo não estava satisfeito de como estavam vivendo. Por quê? Porque enquanto na Europa o povo vivia um período chamado titularizado de Belle Époque, ou seja, o povo vivia bem financeiramente, tinham dinheiro para ostentar, não é? O capitalismo ali o consumismo era grande, presente na sociedade europeia, enquanto na Rússia o povo ainda vivia na pobreza, na miséria. Veja, na Europa já havia a Revolução Industrial, não é? O povo já tinha conhecido aí, o carro já tinha construído, não é? O cinema estava sendo aí produzido, a luz elétrica. Então veja que o povo estava vivendo bem na Europa. Enquanto isso, na Rússia, o povo ainda vivia na agricultura. 80% da população da Rússia, ela era agrícola. Eles trabalhavam no comércio agrícola. Então veja aí como eles viviam, não é? Então eu coloquei aqui, ó, em primeiro lugar, em extensão. O Brasil, veja como a Rússia era grande, tá? O Brasil hoje, vamos falar no início, no período colonial, quantas etnias havia
no Brasil no período colonial? 3. Olha, os nativos, os índios, depois os portugueses, não é? E os últimos eram quem? Os africanos. Então, 3 etnias. O tempo foi passando no período da República, né? A industrialização começou a se estabilizar no Brasil e vieram outras pessoas de fora, né? Que é chamado de quê? Chamado de... Me ajudem aí. Como é o nome daquele povo que vai... Dos imigrantes. Dos imigrantes. Então, eles eram chamados... Esse pessoal vieram para o Brasil. Então, a etnia no Brasil cresceu. Obrigado, Caio. Agora, né? A etnia cresceu. Então, ou seja, a etnia agora tinha português, nativo, africano, italiano, alemão, japonês, chinês. Resumindo, tinha aproximadamente aí umas 10 etnias no Brasil. O Brasil é grande, não é? Ele é o 5º lugar em extensão. Então hoje o Brasil tem aproximadamente aí 10 a 15 etnias. Na Rússia, no período da Revolução Russa, sabe quantas etnias haviam? 150 etnias. Já imaginou se a Rússia era grande? O Brasil tinha entre 10 a 15, hoje atualmente tem entre 10 a 15. Imagina lá com 150 etnias. Então a Rússia era muito grande. Qual o motivo, pessoal, da Rússia ser grande? No período de guerras, não é? O chamado de expansionismo, não é? Ou seja, qual é a consequência da guerra? O que é que eles querem na guerra, não é? Qual o propósito? É dominar aquilo ali, o seu inimigo, o seu oponente, não é? Conquistar o território, né? Então esse é o motivo das guerras, não é? Deixa eu ver o que é que eu falo mais aqui. Então, o que é que acontecia? Como era o governo? Como era o governo na Rússia? Era um governo ditatorial, um governo absoluto. Preste atenção. Existe uma diferença de nomes, eles são iguais, têm o mesmo significado, mas eles estão colocados em períodos diferentes. Veja, absolutismo e totalitarismo ou ditatorialismo. O que significa isso? Absolutismo é no período o quê, pessoal? Em igreja. No período monárquico, no período dos reis, não é? Esse período dele, eles tinham um governo o quê? Absoluto. Era um governo rígido, ditador. É chamado de absolutismo. É quando o rei ele é ditador. Agora, quando diz assim, totalitário, ele está enquadrado na república. É quando um presidente ele é ditador. Tu tá entendendo? A gente pode chamar um presidente de absolutista, não é? Porque o seu governo ele trata de uma forma absoluta, mas ele é mais enquadrado em totalitário, não é? O presidente ele é totalitário, ele é um ditador. Vocês entenderam aí mais ou menos? Beleza? Então, como era chamado o governo da Rússia? Veja, se é absoluto, não é? Isso quer dizer que é uma monarquia. Só que o título não se chamava rei. Se chamava o quê? Czar. Czar. Czarismo. Czar é uma palavra que vem de uma origem Caesar, César. César é o quê? De Júlio César. Quem foi Júlio César? O imperador. Então é dessa origem que vem denominada a palavra czar, do czarismo. Então lembra aí, ao invés de ser chamado de rei na Rússia, era chamado de czar. Deixa eu abrir o chat aqui rapidinho para ver se alguém está falando alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ninguém falou. Ou é o computador que está atrasando? Eita. Deixa eu dar uma pausa aqui. Agora voltou. O pessoal tá me ouvindo aí no chat. Ninguém falou mesmo. Então graças a Deus. Travou.
Beleza, então vamos voltar aqui. Eu vou deixar o chat aberto, tá? Só fala aí no momento que eu der a ordem absoluta. Então, pessoal, o que é que acontece? Posso continuar? Pronto. Ana Paula, sou eu, Beatriz. Beleza. Então vamos lá. Nesse czarismo, pessoal, o rei, vamos dizer que eu era o rei da Rússia, né? Como era chamado o rei da Rússia? Que hoje nós já conversamos, o computador atrasa para abrir o chat às vezes. Beleza. Como era chamado o czar? Nicolau Igreja. Vocês estão falando muito czar, mas vocês acertaram aí, né? Ele tem o título de czar. Eita, caiu aqui o microfone. Então, veja só, como era chamado ele? Nicolau. Vamos dizer que eu era Nicolau, beleza? E aí eu sei que vocês eram insatisfeitos pela minha forma de governo. Como é que eu ia ficar diante de vocês? Eu ia ficar com medo, né? Que vocês poderiam me atacar, me matar, porque na história que nós já ouvimos sobre a Revolução Francesa, não é? O povo guilhotinou o rei. Imagina o que é que poderiam fazer comigo. O pau ia comer. Então, o que é que eu fazia? Eu levantava pessoas, um grupo de policiais para me apoiar, não é? E aí essas pessoas me defendiam, né? Essas pessoas ficavam ali como meu guarda-costa. Esse grupo de policiais era chamado de polícia ocrava, né? Eles estavam ali para oprimir a população. Ele não estava ali para defender o povo, não. Eles estavam ali para me apoiar o czar, apoiar o rei. Então a polícia, eles oprimia o povo, né? Eles faziam com que o povo ficasse a favor do rei e não contra o rei. Beleza? Então, ó, o sistema, eu coloquei aqui, sistema feudal, vem de feudalismo.